Olá, eu sou Edivar Gimenez de Oliveira, sou pastor batista há mais de 40 anos e vivo no mundo batista há mais de 60 anos. E fico feliz porque você está aqui. Se você quiser me ajudar nesse projeto Voz Batista Brasil, curta esse canal, compartilhe esse canal. E eu gostaria, nessa palavra, continuar um tema que você pode assistir num vídeo anterior, se há ou se existe corrupção no sistema batista, nas instituições batistas. No vídeo anterior eu tratei do problema da corrupção, procurando demonstrar que combater a corrupção não é uma pauta moralista, é uma pauta necessária. A justiça social, a concorrência leal, ao combate da concorrência desleal, seja individualmente nos concursos que você presta, seja como empresa na concorrência do mercado, enfim, a corrupção não é um ato moralista. O combate à corrupção não é um ato moralista, é necessário. O errado é usar o discurso de combate à corrupção para derrubar inimigos políticos, combater partidos adversários e ascender ao poder. E a única forma que você tem para evitar isso é conhecendo a história dos candidatos, especialmente esse é um ano de eleição, que nós vamos eleger pessoas aí para o legislativo municipal, e nós precisamos prestar bem atenção, porque não basta eleger alguém que tenha discurso anticorrupção, precisa ver se esse discurso é apenas um meio para conseguir o seu voto, tá bem? Então nós falamos sobre isso no vídeo passado, e no vídeo de hoje eu gostaria de começar falando sobre motivos para a corrupção. Por que as pessoas são corruptas, gostam de corromper o sistema? Nós temos um motivo principal, o mais conhecido, que é a corrupção pelo dinheiro. Corrupção pelo dinheiro é o motivo mais conhecido por nós. Tanto é que quando as pessoas pensam em corrupção, elas pensam apenas na corrupção que traz como resultado dinheiro para o corrupto. Então, esse caso, ele é o mais comum. É quando você quer levar vantagem financeira e aí você corrompe o sistema, você burla o sistema e você vai ganhar dinheiro. Na política, esse parece-me, o principal motivo. Pessoas que enriquecem. Quando você escuta um político que você pega a vida dele e vai, se tivesse acesso, não é, a declaração de imposto de renda do histórico dele, você possivelmente viria, na maioria dos casos, uma curva acentuada no aumento do seu patrimônio. Quanto ele tinha de patrimônio quando ele estava fora da política e quanto ele passou a ter de patrimônio. E quando você vai fazer as contas entre o salário de um político, mesmo com todos os benefícios escandalosos que são no Brasil, o Brasil é um ponto fora da curva quanto à questão salarial de políticos. É absurdo. Nós brasileiros não temos consciência política, não temos educação política, por isso nós toleramos o absurdo que é o salário e os benefícios de qualquer político. Vereador assalariado no mundo só tem no Brasil, que deveria ser representação para defender os interesses da sociedade, mas na verdade não estão ali para isso. Na maioria dos casos, eles estão ali pelo dinheiro que recebe, pelas possibilidades de benefícios, inclusive no campo financeiro. E aí nós vamos vendo quando estudamos os escândalos que acontecem. Então, o primeiro motivo é dinheiro. E esse motivo de dinheiro, quando nós pensamos, por exemplo, e aqui eu quero focar nas convenções batistas, nas organizações batistas, na verdade, nós temos um problema quando se trata de corrupção no meio batista referente ao dinheiro. Qual é o nosso problema? O problema é, primeiro, nós não fiscalizamos de maneira adequada.
Se você tiver interesse, eu tenho um texto que eu escrevi sobre conselho fiscal nas convenções batistas. E eu posso até falar sobre isso numa outra oportunidade. Conselho fiscal é uma necessidade. Mas nem sempre os conselhos fiscais fazem o trabalho como deveria fazer. Não fiscalizam. Não fiscalizam como deveriam. Então, na Convenção Batista Baiana, quando foi feita uma reforma do Estatuto sob a minha presidência, com uma equipe maravilhosa, interessada no bem da Convenção, foi discriminado claramente qual era a finalidade, quais eram as atribuições, como seria feita a eleição das pessoas do Conselho Fiscal, qual autonomia esse Conselho teria, para que ele pudesse fiscalizar, ir direto ao ponto e trazer as informações que ajudavam a Convenção a saber da realidade e a diminuir a questão da corrupção. Mas o nosso problema é que quando nós temos conselhos fiscais, nem sempre eles fiscalizam. Alguns casos fiscalizam com a mesma ética ou a mesma falta de ética que acontece fora, ou seja, se quem estiver no comando for meu amigo, eu fiscalizo com muita leveza, e se for uma pessoa que eu não gosto, que eu não tenho simpatia, eu fiscalizo com muita força. Mas nós temos um problema de fiscalização e nós temos um problema de auditoria. É uma bobagem achar que uma auditoria independente, que faz uma auditoria todo ano, ela vai resolver o nosso problema se nós não dissermos claramente o que é que nós queremos que seja auditado. E nós então temos problemas de auditoria. Nós temos um problema de auditoria. Nós não vamos ao ponto. Nós não vamos ao ponto. E no meio batista nós já tivemos, como eu já sou um idoso e, portanto, tenho uma vivência muito ampla e profunda no meio batista, eu tenho a lembrança da falência da Juerp, que é um processo que não terminou ainda. A questão da Juerp é uma questão que está escondida embaixo do tapete. A questão da Juerp, a questão da Junta de Rádio e Televisão da Convenção Batista Brasileira, a questão dos colégios batistas, questões dos colégios batistas. Nós temos muitos problemas que nunca vieram com clareza o esclarecimento, porque não houve uma auditoria séria para saber o que levou, de fato, o colégio à falência. Nós temos os problemas dos seminários batistas, que foram à falência por má gestão, mas que nunca ninguém fez uma auditoria adequada para saber exatamente onde houve a falha, porque se nós fizéssemos como a indústria de aviação, que quando acontece um acidente, ela faz uma investigação profunda para poder evitar, porque ela sabe os prejuízos que tem, e para não repetir os mesmos erros, existe uma investigação profunda. Quando cai um pequeno avião em qualquer lugar do planeta, se estuda em profundidade, porque se sabe o prejuízo que se tem nessas quedas de avião. Se nós também fizéssemos isso, nós não estaríamos perdendo o nosso patrimônio, como aconteceu agora esse ano com o Colégio Americano Batista, que perdeu um patrimônio que poderia, num momento de venda, se ele fosse vender o seu patrimônio no mercado, não estando com a corda no pescoço, ele não pegaria apenas 80 milhões, como o Estado pagou pelo patrimônio do Colégio Americano Batista, ou se a gente fizer a conferência, não seria apenas 80 milhões. E aqui eu não estou dizendo que foi ruim para o colégio nesse momento, muito menos criticando os diretores. Principalmente parte dessas pessoas fizeram com muita seriedade, mas parte delas fizeram parte desse processo que levou o Colégio Americano Batista a chegar a esse estágio. E eu quero falar sobre isso e vou trazer esse tema aqui como um caso para você entender essa questão da falência do Colégio Americano Batista, da história do Colégio Americano Batista no Recife. Mas eu estou colocando aqui que nós precisamos de uma auditoria. Nós queríamos e precisamos saber, ano a ano, qual era a liquidez, qual era a receita, qual era o número de alunos, quais foram os investimentos que foram feitos, se a decadência se deu por má administração ou se deu por uma fatalidade imprevista, econômica, de difícil gerenciamento, porque isso acontece.
Acontece muitas vezes de uma instituição estar com equilíbrio, mas acontece um acidente que é alheio à sua decisão e que você, para recuperar, demora. Mas você pode demonstrar que mesmo em meio a um acidente, você pode dizer como nós trabalhamos para sanar o acidente. Mas quando você não tem a informação, e eu vou dizer isso ao final do vídeo, talvez não ao final desse vídeo, quando você não tem uma auditoria, você passa panos quentes, você não descobre qual foi o erro para corrigir no futuro e você também não descobre quem cometeu o erro, se foi um erro por ignorância, se foi um erro por má fé, para que a gente possa também ter mais controle. A proposta de que quem faz errado precisa sofrer algum tipo de penalidade. E nós vamos falar a respeito disso num dos vídeos seguintes. Então, o primeiro motivo é o motivo financeiro. E esse é um motivo que não é só quando a pessoa corrompe para ter dinheiro para si, mas às vezes ela também age de uma maneira que não seja benéfica para a instituição, mas para ficar bem na fita. Então é a questão do prestígio. Uma pessoa que quer manter o seu prestígio. Eu sei, porque quando administrei uma instituição batista, durante um período eu também era pastor de uma igreja batista. E eu sei como eu tive que lidar com, às vezes, pessoas que legitimamente queriam algum benefício porque eu era o pastor e era o diretor e queria algum benefício, e é difícil você administrar uma situação como essa, você dizer não a uma pessoa que é da sua igreja, uma pessoa que você gosta, mas é difícil, mas às vezes você tem que dizer não. Então você tem que dizer por quê? Porque às vezes você vai corromper o sistema para manter o seu relacionamento com uma pessoa. É a questão do prestígio. Percebe o que eu estou dizendo? Você não corrompe um sistema apenas para você ter benefício financeiro. Às vezes você tem benefício de prestígio, para ficar bem na fita com uma pessoa que você gosta. E às vezes essa pessoa que está pedindo, ela não está pedindo para você corromper o sistema, porque ela quer roubar o sistema. Ela às vezes está pedindo de maneira legítima. Ela está com problemas financeiros, ela quer pagar a sua dívida, ela não tem como pagar. Só que você também tem regras para poder negociar dívidas, mas essa pessoa quer passar por cima das regras, porque ela precisa. Então não é só por uma questão de corrupção financeira. É porque você também tem que, às vezes, lidar com isso. É uma pessoa amiga, é uma pessoa que eu gosto. Então, pelo prestígio, isso acontece quando um pastor chega na Convenção Batista querendo um convênio para colocar um missionário no campo. Aí você tem uma regra. Como é que você vai fazer o convênio? Então, você vai dizer não para esse pastor. Você diz, puxa, mas ele é meu amigo. A igreja dele contribui bem para o plano cooperativo. E aí você rompe com a regra para poder ficar bem. Você está corrompendo o sistema. A Convenção Batista de Pernambuco criou um sistema de como fazer um convênio, como manter um convênio missionário, como encerrar um protocolo, para que pudesse ser transparente, ser democrático. E depois que eu deixei a Secretaria-Geral, esse protocolo foi colocado na gaveta. Por que foi colocado? Porque o protocolo democratizava e tornava transparente o sistema de contratação de convênio, manutenção de convênio, encerramento de convênio. Mas para manter esse sistema, às vezes você tem que dizer não a um amigo seu. Às vezes você tem que dizer não a uma igreja que dá uma contribuição financeira alta. Então você está corrompendo o sistema, não porque você vai ganhar dinheiro e não porque a pessoa que quer fazer o convênio vai ganhar dinheiro. Não, a causa é boa. Ela está lutando para colocar um missionário no campo. Mas também tem igrejas com pastores que têm menos prestígio político dentro da denominação, que também quer colocar um missionário no campo. Só que ele não é amigo de quem vai tomar decisão. Então ele acaba sendo prejudicado. Você está entendendo o que eu quero colocar? A corrupção pelo prestígio. Você corrompe o sistema porque você quer ficar bem na fita. Eu me lembro que com as duas diretorias que eu servi como secretário-geral na Convenção Batista de Pernambuco, eu disse, olha, presidente de associação, o estatuto diz que para uma associação ter assento no conselho com direito a voto, essa associação tem que ter estatuto, o estatuto da convenção diz isso, essa associação tem que ter atividades, está em atividade, essa convenção tem que apresentar relatório das atividades e ata de eleição.
E nós não estamos cumprindo isso. A diretoria não quis mexer. O último presidente que trabalhou comigo, ele disse, eu não vou mexer com isso, porque isso é mexer com vespeiro. Percebe como é? Como é a corrupção do sistema? Não tinha dinheiro em jogo, tinha apenas amizade em jogo, tinha apenas prestígio em jogo. Então, o prestígio também leva pessoas a corromperem o sistema. Corrupção não acontece só por ganho de dinheiro. Corrupção também se acontece por ganho de prestígio. Porque eu não quero ter um desgaste com as pessoas que eu conheço. Eu quero ficar bem na fita, eu quero terminar meu mandato, sair daqui, voltar para minha igreja, continuar meu trabalho e continuar com meus amigos. Mas às vezes você tem que tomar decisões que desgastam para cumprir o estatuto, para cumprir as deliberações da Assembleia. Então a corrupção não se dá só pelo dinheiro, a corrupção se dá também pelo prestígio, como eu coloquei aí. Veja, por exemplo, o ato de corrupção pelo poder. Sim, a pessoa corrompe pelo poder. Tem gente que quer o poder, porque ela entende que tendo o poder, ela tem alguns benefícios. Por exemplo, eu me lembro de certa vez de um pastor amigo meu, que ele fazia parte da comissão de indicação de orador para a Assembleia. Ser o orador oficial de uma Assembleia, de uma convenção, indica algum prestígio, indica que essa pessoa tem alguma competência para trazer palavras que ajudam, inspiram, esclarecem, porque a pessoa estudou, porque a pessoa é uma pessoa preparada. A pessoa, quando é escolhida para ser orador, é porque ela tem uma experiência para contar, ela tem uma história de vida. Então não se escolhe para ser orador porque é meu amigo, porque é isso e aquilo. Se escolhe uma pessoa que tem algo para dizer, que vai ajudar a elucidar questões, que vai ajudar a inspirar para questões que nós gostaríamos de ver acontecendo na denominação. Porém, algumas pessoas veem esse espaço de pregação como um espaço de poder político. E como é que isso se dá? Se dá assim. Eu me lembro, então, eu ia contar essa história de um amigo que era dessa comissão e um pastor chegou e disse, por favor, indica o meu nome para ser orador da próxima Assembleia. Essa é a grande chance que eu teria de me posicionar como uma liderança no meio batista. Ele queria o poder. Percebe como que é? Ele queria o poder. Então ele estava corrompendo o sistema para que ele fosse indicado para ter o poder. A comissão de orador na Convenção Batista Brasileira, eu fiz parte dela, eu fui o relator dela em 2021, 2023, na cidade de Vitória. Eu fui o relator dessa comissão. E como eu sou muito democrático, eu reuni a comissão e disse, vamos levantar nomes e a gente vai votar os nomes. E aí vai prevalecer. O fato de eu ser o relator não quer dizer que vai entrar a pessoa que eu quero, porque eu defendo a democracia, não é? Mas aí, na discussão para lá, discussão para cá, no final a decisão foi democrática. O orador não foi o que eu gostaria. Eu não colocaria, eu nem o conhecia. Eu não conheci, eu não ouvi, eu não sei quem é, mas ele foi eleito, indicado com a minha presidência. Por quê? Porque a decisão foi democrática. Eu acredito na democracia. Só que o que achei interessante é que um pastor, nas nossas conversas, como eu indiquei uma mulher, na hora das avaliações, ele disse, os batistas de São Paulo não vão gostar de ouvir uma mulher como oradora. Ora, observe, o que tem a ver uma mulher ser oradora? É a questão do poder. Porque quando você coloca uma mulher para ser oradora, você está empoderando simbolicamente uma mulher. Então, não querer ouvir uma mulher como oradora da Convenção Batista Brasileira é não dar poder para as mulheres. Você está percebendo como o sistema pode ser corrompido pelo poder? Então eu disse, corrupção pelo dinheiro, a corrupção pelo prestígio e a corrupção pelo poder. Assim acontece. Jornal Batista da Convenção Batista Brasileira. Num período em que não havia tanta polarização, eu tinha um espaço como colunista no Jornal Batista da Convenção Batista Brasileira. E eu tive uma experiência interessante. Eu enviei um texto, depois que eu deixei de ser colunista, eu enviei um texto para o jornal e esse texto não foi publicado. Eu entrei em contato com a pessoa que estava na editoria do jornal e ela disse, olha pastor, nós não publicamos ainda, porque nós recebemos, e eu tenho
tem esse e-mail guardado. Nós recebemos muitos textos e tem uma fila de textos, seu texto está na fila. Eu disse, tudo bem, se essa é a justificativa, eu fico feliz, porque até um tempo atrás o secretário ia para a reunião do conselho pedindo que nós mandássemos textos, porque ele precisava de mais textos para o jornal. Mas eu fiquei. E aí me deu uma ideia. E propositalmente, sabe o que eu fiz? Eu escrevi um texto bem água com açúcar. O que é um texto água com açúcar? É aquele texto que não mexe em nada. Não mexe no comportamento, não mexe no status quo. As coisas são... Aí eu mandei um texto que eu chamo de água com açúcar proposital. Eu mandei numa semana, com 10 dias depois, o texto estava publicado e o outro continuou na fila. Você entende o que é corrupção por poder? É porque se você publica num jornal, a sua voz ganha visibilidade, você ganha visibilidade, e aí quem tem o controle pode dizer, eu quero dar visibilidade, eu vou publicar os seus textos. Eu não quero dar visibilidade a você, eu vou tirar o seu texto. Porque uma simples publicação de um texto, eu já escrevi lições para um trimestre de lições para a escola bíblica dominical da convenção, naquela época em que não havia esse uso da literatura, esse uso das pregações nas assembleias da convenção como um instrumento de alijar pessoas do poder ou de elevar pessoas ao poder. Então, eu tinha essas oportunidades. Depois, essas oportunidades foram saindo, porque mudou. A polarização se tornou tão grande que hoje só é orador em organizações batistas, em literatura da Convenção Batista Brasileira, quem reza segundo a cartilha daqueles que tomaram o poder político-teológico, o poder político-religioso. Isso é corrupção. Você está entendendo o que é a corrupção? A corrupção do sistema se dá por dinheiro, se dá por prestígio, se dá por poder. E como ela é usada? É através dessa maneira. Você tem o poder. Então, a convenção diz que é democrática, mas na hora de fazer um evento, ela não é democrática. Ela só convida, porque quem está no poder transitoriamente só convida quem pensa igual, quem fortalece a sua ideologia política religiosa e religiosa, política e teológica, ou político-teológica, político-religiosa. Essa questão que eu estou trazendo para você, porque eu entendo, eu sou uma pessoa realizada. Eu não estou pleiteando mais nada. Como ser humano, pastor, eu sou muito feliz por tudo que eu vivi. Eu agradeço muito a Deus pela Convenção Batista Brasileira, pela Convenção Batista de Pernambuco. Eu poderia só estar cuidando do meu pastorado nesse momento. Eu me sinto amado pela Igreja Batista em Casa Forte. Eu me sinto amado por muita gente no meio batista. Pessoas que conhecem a minha vida, pessoas que discordam das minhas escolhas políticas, mas me amam porque conviveram comigo e sabem que quando coloco na balança meus erros e meus acertos, acho que os acertos foram maiores do que os erros. Então hoje eu estou usando a minha voz e este canal, não porque eu queira alguma coisa na Convenção Batista, mas porque eu quero que a Convenção Batista tenha um rumo melhor. Eu gostaria muito de ajudar a combater a corrupção por dinheiro, por poder e por prestígio. Porque combatendo essa corrupção, nós vamos ter um sistema mais saudável e ele vai cumprir melhor a sua finalidade, que é cooperar para que o Evangelho de Jesus, não o evangelho ideologizado que nós temos aí, mas o Evangelho de Jesus, conforme nós lemos nas páginas de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, que esse evangelho seja pregado pelas igrejas. E eu tenho certeza que nós podemos ajudar. E eu espero que isso tenha ajudado. Eu gostaria que você deixasse aí o seu comentário, que eu vou continuar. O vídeo ficou longo, mas eu gostaria que você deixasse aí o seu comentário, que você colocasse as suas discordâncias, principalmente, que você colocasse tipos de corrupção que eu não percebi, para que a gente possa também continuar falando aqui. Até o próximo, eu continuo com o assunto.